Então, aquilo tinha acontecido há mais de 20 anos, 22 anos. Mas era uma coisa, uma lembrança muito forte na vida da Tatiana, porque foi o seu primeiro fracasso. E o primeiro fracasso a gente não esquece. Ela trabalhava como diretora de marketing. Ela estava formada há 12 anos, ela tinha 36 anos de idade. Estou falando lá do que aconteceu há 2 décadas. E ela apostou numa campanha publicitária que a agência criou e tal. Custou uma nota preta para a empresa e foi um fracasso. O resultado, ela foi demitida. Mas como ela até então só tinha colecionado sucessos, aquela demissão, aquela aposta errada ou infeliz numa campanha publicitária que custou milhões, tudo isso deixou a Tatiana num estado quase de depressão. Ela não se conformava, ela estava com orgulho ferido, ela estava mal. Aí ela passou muitos dias trancada dentro de casa, só saía para ir malhar na academia. Se arrebentava de tanto malhar, voltava para casa, sentava, ficava vendo filme o dia inteiro. Aí chegou um amigo, passou lá na casa dela, deixou uma maconha, ela começou a fumar dia e noite, sem parar. E ela tinha uma empregada que ia todo dia, ia e voltava, morava lá no apartamento dela, ela morava sozinha. E a empregada começou a ficar muito desgostosa, porque o apartamento parecia ser o retrato externo do interior da Tatiana. As plantas que a Tatiana tanto cultivava e gostava começaram a ficar cheias de pragas. As folhas amarelaram, com fungos, tinha pulgão. E a empregada tentando melhorar aquela situação. Aí começaram a aparecer baratas para todo lado. A casa limpinha, mas as baratas invadiam. Depois das baratas, começaram a aparecer umas minúsculas formiguinhas na cozinha. E a empregada não vencia aquilo. Resolveu falar com a Tatiana. Chegou para ela e disse: olha aqui, dona Tati, a senhora precisa melhorar. Me desculpa, não tenho nada a ver com isso, mas eu não consigo mais manter essa casa em ordem, porque seu estado de espírito está influenciando no ambiente. Sua energia está deteriorando tudo. A Tatiana achou aquilo um desaforo. Como uma simples empregada, além de querer vir me dar conselho, vem falar comigo, eu nunca dei liberdade para empregada nenhuma, até porque a Tatiana via o que acontecia na casa dos pais dela. A mãe sempre ficava amiga das empregadas e não dava certo, né? Não dava certo. Um dia, a proximidade excessiva e o não profissionalismo da relação acabava virando briga, né? Então a Tatiana sempre manteve muita distância dos empregados dela, que atualmente, naquele momento, né? Não atualmente, lá, 22 anos atrás, era só uma. Bom, resumo da ópera. A Tatiana ficou brava, falou: o que você está te metendo na minha vida? Você é minha funcionária, você não tem nada a ver com isso. E cada ideia. Imagina se um estado de espírito vai influenciar no estado da casa. Claro que não. Você que não está trabalhando direito, está arrumando desculpa. A empregada
simplesmente pediu demissão e foi embora. A Tatiana nem ligou. Continuou lá, fumando a maconha dela, vendo televisão, vídeo, filme, dia e noite, dia e noite. Nem ia mais para academia aí. Até que um dia ela acordou, olhou para o quarto e viu que o chão estava sujo, imundo. Aí ela viu 2 baratas desse tamanho correndo, passando por baixo da porta. Ela saiu, levantou, saiu andando pela casa, começou a ver que estava tudo um caos mesmo. As plantas, ó, os tapetes caríssimos que ela comprara, pasto para baratas e formigas. As plantas cheias de bicho. Os quadros com os vidros opacos, empoeirados, as molduras sujas. Aí ela sentiu aquele cheiro ruim. Foi lá, na área de serviço, o cheiro vinha do cesto de roupa suja que ela foi acumulando, jogando lá dentro. Cheiro horrível. Ela pensou, peraí, isso não sou eu. Eu não sou assim. E resolveu, pela primeira vez na sua vida inteira, limpar a casa. Bom, ela teve que ler as instruções para saber como é que funcionava o aspirador de pó, a máquina de lavar, a lavadora, porque ela não sabia nada. Também não sabia para que servia cada produto de limpeza que tinha na despensa. Teve que ler todas as instruções também. Mas botou um velho agasalho e saiu limpando a casa feito uma louca. Cortou todos os galhos doentes das plantas, colocou inseticida nas plantas, molhou, revirou a terra, ajeitou as plantas, até pareciam que estavam sorrindo para ela de alegria, né? E começou, limpou a casa toda, bateu os tapetes, passou aspirador, enfim. Ela era caloura nesse negócio, mas se saiu muito bem, fez uma faxina de primeira. E aí, de repente, as baratas, as formigas bateram todas retiradas diante do cheirinho da limpeza. Aí, por falar em cheirinho, ela acendeu um incenso e foi para o chuveiro. Tomou um baita banho, pela primeira vez resolveu fazer escova, lavou o cabelo, fez escova, olhou para as unhas, estavam feias, lixou, passou removedor de cutícula, tal. Parecia que ela sabia que dali a pouquinho o telefone dela ia tocar e era o Carlos, um namorado. Já há muito tempo que ela namorava o Carlos. Ele era jornalista, editor e repórter numa televisão. E era ele. Tinha acabado de chegar de viagem, estava descendo em São Paulo, em Guarulhos, no aeroporto, e falou para ela, olha, Tatiana, eu vou jantar aí, tá? E vou ficar aí, se você não se importar. Porque faz tempo que a gente não se vê, né? O Carlos tinha feito uma viagem de trabalho muito longa, tinha ficado quase 4 semanas fora. Todo o tempo que a Tatiana vegetara, né, no apartamento. Aí ela até se sentiu alegre, né? Aí ele veio, jantaram, e ela falou para ele, olha, eu estava muito mal, eu fiquei aqui vendo filme, fumando maconha, porque eu não me conformava, mas já joguei a maconha toda fora que sobrou. Eu não me conformava de perder o emprego. Eu não me conformava, não. Eu não me conformo. Eu não posso aceitar isso. E o Carlos? Ah, Tatiana, todo mundo um dia perde um emprego. Acontece alguma coisa e pronto. Mas os bons profissionais logo acham outro.
Tatiana pensou. Também não fiz nada para achar outro. Pô, Tatiana, você conhece tanto Red Hunter. Você vai procurar, mulher. Vai, se vira com um currículo maravilhoso como o seu, com pós-graduação, mestrado, tudo que tem direito, 12 anos de experiência, direção de marketing, você arruma outra coisa. E ela até porque eu não posso deixar de ganhar dinheiro. Juntei muito dinheiro, mas eu não sou uma boa investidora. Não posso. E o Carlos? Onde é que está a Cida? Que Cida? Perguntou a Tatiana. Ué, não era a Cida, sua empregada? Ela não está aqui hoje? A Tatiana, não, ela já foi embora faz mais de uma semana. Ela veio se meter a me dar conselho e eu não gostei. Ué, e quem deixou essa casa tão linda e limpa assim? E a Tatiana, eu. Ah, o Carlos, você sabe limpar a casa? Eu não sabia que você sabia limpar a casa. E ela, eu não sabia, mas eu meti a cara e fiz. E ficou bom, né? Falei, lógico, tá muito bonita a casa, cheirosa, as plantas estão sorrindo, tá tudo bem. E aí, a Tatiana foi se recuperando depois da limpeza. Arrumou outra empregada para manter o apartamento limpo, como ela tinha deixado. Foi atrás e conseguiu um emprego numa agência de propaganda. E ficou lá por mais 20 anos. Na propaganda, né? Ela trocou de agência, trabalhou numa outra melhor, mas fez uma carreira como publicitária, não como executiva, por mais de 20 anos. Só que agora, em 2025, ela se lembrara muito claramente de tudo que acontecera lá atrás, isso que eu acabei de contar, quando ela perdera o emprego e caíra numa crise de depressão. Porque agora parecia um replay do mesmo filme. Ela não tinha perdido o emprego, não tinha sido demitida como da outra vez, mas ela se aposentou. E ela sentia falta da correria do dia a dia, dos clientes, da agência, do entusiasmo por uma campanha, do acompanhamento, né, da campanha. Será que vai dar certo? Será que vai vender e tal? Babá. A própria criação, a produção das peças publicitárias, até do trânsito na hora do rush, ela começou a sentir falta. Porque a única coisa que ela tinha para fazer, depois de aposentada, era ir 2 vezes por semana numa produtora, gravar uns vídeos para um canal que ela tinha no YouTube, onde ela dava algumas aulas, algumas dicas de marketing e propaganda. E no começo, os vídeos dela bombavam, tinham muitas visualizações. Ela monetizou, começou até a ganhar um bom dinheiro com aqueles vídeos. Mas de uns tempos para cá, parecia que ninguém mais queria ver os vídeos da Tatiana. As visualizações eram pífias, o dinheiro, então, subiu. A aposentadoria era pelo teto, mas não era nem 1/3 do que ela ganhava de salário. Não, era menos até. Ela falou, como é que eu vou continuar a levar a vida que eu sempre levei?
E a vida que ela sempre levara tinha sido uma vida de gastança, né? Fazia uns investimentozinhos, mas que gastava tudo. Gastava tudo que ganhava. Ia viajar de primeira classe, no avião, no cruzeiro marítimo, ia para a Europa, ia para os Estados Unidos, até para o Oriente ela foi. Entrava no shopping, gastava o que tinha, o que não tinha, comprava roupa de grife, tudo isso. Melhores restaurantes de São Paulo, melhores baladas, os bares mais chiques, tudo caro. Com o que ela estava ganhando agora, não dava nem para sair. E para continuar, uma grande tragédia se abateu sobre ela quando o helicóptero da emissora de TV, onde o Carlos trabalhava e onde ele estava, simplesmente caiu na Marginal Pinheiros, ao lado. E ele morreu. Foi um horror, porque ela e o Carlos nunca tinham se casado, mas eles viviam praticamente juntos, cada um na sua casa, mas eram companheiros, cúmplices, nunca tiveram filhos também, mas era o amor da vida dela, era o companheiro dela, e de repente, pum, se foi assim estupidamente. A Tatiana começou a odiar helicópteros, e tem tantos nessa cidade, né? Toda hora a gente vê um, toda hora a gente ouve um. E ela começou a odiar aquilo. E foi no meio dessa crise que ela se lembrou de que uma simples faxina tinha salvado ela há 2 décadas atrás. É verdade. Tinha mudado o ambiente, o estado de espírito, a disposição, a esperança, tudo. Uma simples limpeza. Aí ela olhou em volta ao apartamento, que não era mais o mesmo, era outro, até maior. Não tinha nada para limpar, não. As plantas estavam lindas, a casa toda limpinha, né? Que ela tinha faxineira, diarista. E ela falou, dessa vez não vai dar limpeza, não tem nada para limpar. E pensou, será que não tem mesmo? Mas a Tatiana não estava se conformando muito com essa história dos vídeos dela, de repente, não fazerem mais sucesso. E ela pensou, será que eu já falei tudo? Todo mundo já assistiu todas as aulas? Mas sempre tem alguém novo, sempre tem alguém que está começando na carreira, alguém que está começando a estudar essa matéria, publicidade, marketing, propaganda. Quem que tem interesse? Ou será que sou? Será que estou velho? Eu só tenho 58 anos. 58 anos hoje em dia não é velho. Aí ela foi dormir meio chateada e sonhou que o produtor dela, que gravava os vídeos com ela, tinha dito, olha, Tatiana, é melhor a gente contratar uma celebridade, uma atrizinha de novela ou uma modelo mais famosinha. Você escreve suas aulas, ela vai lendo no teleprompter, e a gente grava com ela, vai chamar a atenção dos mais jovens. A Tatiana acordou muito brava. Pô, vou virar ghostwriter de alguma celebridadezinha por aí? Nem pensar. Mas tinha sido um sonho, né? Mas aquilo deixou ela como se fosse verdade. Como se ela tivesse adivinhado o que o produtor dela talvez tivesse pensado. Era sábado, não tinha empregada, ela levantou e foi para a cozinha fazer seu próprio café.
Aí ela abriu o armário para pegar a xícara. Ela olhou bem dentro do armário e pensou: gente, para que tanto prato? Para que tanto conjunto de louça? Para que tanta xícara? Para que tanta travessa? Para que esse monte de louça? Para uma pessoa sozinha, eu, que de vez em quando posso receber 3 ou 4 amigos, mas isso aqui é para uma família de 12 pessoas, é coisa demais. Bom, fez café, tomou, ligou a televisão, viu um noticiáriozinho, foi tomar banho, entrou no closet, olhou. Pra que tanta roupa? Quanta roupa? Se eu usar uma por dia, quantos anos vai levar para usar todas? E essas aqui? Acho que faz uns 5 anos que eu não uso isso, ou mais. E aquele vestido ali de festa? Faz 10 anos que eu usei a última vez. Pra que tanta roupa? E ainda tinha o armário do Carlos, que depois que ele morreu, fazia muito pouco tempo, ela não tinha tido coragem nem de abrir, porque ele deixava um monte de roupa lá, porque ele passava praticamente todos os fins de semana na casa dela. É, ela pensou, coisa demais. Aí ela saiu andando pela casa e vendo tudo que era demais. Chegou naquele quarto da bagunça, lá no fundo, abriu um armário, tinha um monte de armários, e descobriu velhos aparelhos eletrônicos, monitor de computador, 8 teclados desbotados, com as teclas desbotadas, 3 ou 4 reprodutores de CD. CD? Que coisa mais velha. Uma caixinha da TV a cabo jogada lá, um monte de controle remoto, uma caixa cheia de cabos, de conexões. Por que ela guardaram tudo aquilo, meu Deus? De repente, a Tatiana tomou uma decisão, que nem aquela que ela tomara lá 20 anos atrás de fazer a faxina. E o que ela fez? Desceu para a garagem do prédio. Lá tinha carrinhos de supermercado. E num depósito, caixas de mudança. Sabe aquelas caixas de papelão, todas abertas? Ela pegou 2 carrinhos de supermercado, um monte de caixas, voltou para o apartamento dela e começou. Tirou dos armários tudo que era roupa que ela sabia que não ia usar mais, que ela não usava há anos. Depois ela tirou todas as roupas do Carlos, separou tudo em caixas, tudo dobradinho, bonitinho. Levou mais que a manhã inteira, tal. Aí parou, comeu alguma coisa na hora do almoço, foi para as estantes de livro. Esse aqui eu nunca mais vou ler, esse aqui eu nunca mais vou ler, esse aqui, resultado, encheu um carrinho de supermercado com mais ou menos 250 livros. Arrumou as estantes, limpou, deixou tudo bonitinho, bem clean. Foi lá para o quarto do fundo, pegou toda aquela tralha. Ai, tinha fone de ouvido daqueles desse tamanho. Toda aquela tralha eletrônica, botou tudo numa caixa, tudo, tudo. Bom,
Tudo isso levou o fim de semana inteiro, né? Para fazer coisas antigas de plantas que estavam lá guardadas, vasos que ela nunca ia usar. Enfim, ela fez uma limpa no apartamento, né? Desceu com tudo aquilo, né? Lá de volta para o quartinho lá, que era o depósito do prédio, avisou o zelador, olha, tem caixas de roupa de grife aí, se alguém quiser aproveitar, pode levar. Tem livros, se alguém quiser ficar, ler, também pode levar. Louças, um monte de louça, pratos, tal, travessas, talheres também. Então, tem louça. Então, se alguém se interessar, ou então você dá para uma ONG qualquer, que tem tantas aí que a gente ajuda aqui no prédio, né? Tá bom. Aí ela entrou de volta no apartamento e sentiu que o ar estava melhor. O ambiente estava mais leve. Ela própria estava mais leve. E depois disso, como por um milagre, os vídeos dela voltaram a bombar na internet. Então, a Tatiana pensava, engraçado, pela segunda vez na vida, e num espaço de 20 anos, foi a limpeza quem me salvou. Esse é o seu programa As Bruxas, todas as terças, aqui na sua TV Paradise, às 8 da noite, com reprises. E eu sou Isabel Fonte Vasconcelos Caetano, sou escritora, tenho 23 livros publicados, estou sempre aqui com você, te contando alguma história comum ou muito doida de alguma bruxa poderosa. Porque afinal, não é, Felipe? Você sabe, não sabe, Felipe? Todas as mulheres são bruxas. Um beijo, beijo do Felipe. E até a próxima, gente. Até a próxima.